Bota na tela, vai, pergunta da galera. Caixinha de perguntas que a gente abre lá no Insta. João Mendes, já tá, já tá liberado de se iludir com o Hepta? O Hexa já é realidade. Eu gosto disso. Equilíbrio? Imagina! Pra quê? Coisa de equilíbrio, coisa de manter ali uma coisa minimamente no meio do caminho. A gente é 880. Ou como perguntaram pro Carleto ontem, o Beckler, 8 ou 8.000, né? Porque de fato é isso, assim, não tem meio termo na parada. É pra empolgar, eu acho que de fato a seleção ontem foi muito bem. Mas calma também que a gente vai pegar adversários mais pra frente. Mas é pra elogiar o que tem que ser elogiado, né? Eu queria, inclusive, trocar o meu destaque para muito foda, né? Quando o Ancelotti foi falar do Vinícius Júnior ontem, foi um muito bom destaque do Ancelotti sobre o Vini. Não, eu acho que é para empolgar. Claro que daqui a pouco o Brasil vai jogar provavelmente contra o Japão. Pode ser a Suécia, se a Suécia ganhar hoje aqui, né? Eu vou estar daqui a pouquinho lá no estádio para ver Japão-Suécia. A Holanda ganhando da Tunísia, o Japão passa em primeiro se ganhar e tirar o saldo da seleção holandesa. Não sei se isso vai acontecer. Então, para o próximo jogo, já vai precisar de algo diferente, porque cada adversário é diferente. 90 minutos numa Copa do Mundo é um mundo que acontece, é tudo completamente diferente, cada jogo tem a sua história. Mas tudo que o Brasil precisava fazer contra um adversário que dava mais trabalho do que o Haiti, porque, repito, o Haiti jogou na altura que o Brasil mais queria e deu os gols para o Brasil. A Escócia não fez isso. A Escócia errou, o Brasil forçou os erros ontem. Eu acho que o Brasil, quando teve que jogar contra uma defesa fechada, porque 1-0 ainda era bom para a Escócia. O Brasil teve paciência para rodar a bola, Paquetá achando o Vini, o Douglas Santos ocupando o lado ali do campo para o Vini poder rodar um pouquinho mais por dentro. Uma certa rebeldia do Vini, aquela bola que o Matheus Cunha finaliza e que o zagueiro tira em cima da linha, o Vini vai construir aquela jogada na direita. Porque ele está vendo onde que tem espaço, onde que ele está se sentindo bem. Então, a postura eu gostei muito. A postura, a briga, perdeu bola, recupera rápido para fazer o segundo gol. Então, eu realmente gostei de tudo e a Copa do Mundo é um torneio tático, técnico, físico e mental. Uhum. E é muito mental a Copa do Mundo. Então, que os caras metam 2-3-0 seguidos, que o nosso Deus, nosso Senhor está de volta e que o melhor do mundo está jogando como o melhor do mundo e que os outros que talvez as pessoas estivessem distraídas, sem ver Bruno Guimarães, por exemplo, jogar e que começam a ver o Matheus Cunha fez muita boa temporada no Manchester United e como que ele está jogando, que esses caras também se sintam melhores, que o Alisson possa fazer 2 defesas e talvez para o público externo passar mais confiança, porque eu acho que lá dentro ninguém nunca duvidou do Alisson. É tudo muito positivo mesmo do Brasil no jogo de ontem. É isso, eu acho que tem muitos pontos, né, pra gente entrar dessa atuação da seleção. Vamos ouvir o Ancelotti? Só antes um comentário aqui, ó, no canal de quê? Em Copa do Mundo, eu, como brasileiro, não conheço humildade. É isso. Rapidamente, a gente já volta a não ter humildade. Brasileiro na Copa do Mundo é assim. Roda o Carlo Ancelotti, vai falando sobre o jogo da seleção brasileira ontem. Essa evolução, né, que o Brasil tem tido jogo a jogo. E que ontem, acho que dá pra dizer que o jogo todo da seleção brasileira foi um jogo bom. Agora estamos jogando como una equipo. Esto es el objetivo. Estamos perfectos, no estamos perfectos, tenemos cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, el ritmo de bola, cuando tenemos el control de juego, puede ser un poco más rápida. Estou contente porque o equipo, depois do primeiro jogo, melhorou muito. É muito rápido. Agora estamos sólidos. Isto é o mais importante, sobretudo em jogos, quando no mata-mata a solidez é muito, muito importante. Aí a gente tem alguns números do jogo da seleção brasileira, que ontem teve mais posse de bola, finalizou mais vezes, inclusive, mais vezes no gol também, naturalmente trocou mais passes, teve um escanteio a menos em relação à seleção da Escócia e cometeu uma falta a mais, alguns números para falar um pouquinho desse jogo do Brasil. E aí, Vess, claro que a gente vai daqui a pouco entrar aqui nas individualidades, né? Porque acho que... E aí daqui a pouco isso também explique um pouco... O coletivo funcionando fez a individualidade funcionar, porque a gente já fez aqui críticas a jogos abaixo, de bons jogadores, e o coletivo não estava funcionando. Queria começar falando do todo da seleção brasileira. O que funcionou ontem, Vess, pensando no todo, no time mesmo da seleção, como coletivo, que a gente tem que levar para frente. E aí já tem muita...
Ontem eu já vi algumas coisas nesse sentido e agora, por exemplo, o Cauã manda aqui no chat. Real Madrid jogava um futebol parecido com o da seleção e tal. Tem alguma coisa aí que dá pra fazer de link, ô Vess? Vamos falar do coletivo então, mas depois, quando for falar, eu queria também falar algumas palavrinhas sobre o Vinícius, já que eu não Claro. falei dessa vez aqui. Então, eu discordo um pouco que tenha alguma coisa a ver com, pelo menos, o que o Brasil jogou ontem, né? E aí, de novo, a gente está falando de um jogo, né? Dentro de um espectro de 8, tomara que 8, né? E tomara que 8 com a final, porque o jogo de terceiro lugar é o gosto de guarda-chuva na boca, né? O jogo de terceiro dançar com a lugar, irmã. que eu vou te dizer. Meu Deus do céu. Jogo de terceiro lugar só na Olimpíada, quando tem o bronze em jogo lá mesmo. Que aí você pode ganhar o bronze. Na Copa do Mundo, o jogo de terceiro lugar só serve para a FIFA vender ingresso e aumentar a média de gols. Mas eu discordo um pouco porque o Real Madrid, campeão da Champions de 22, e o Real Madrid da Champions de 24, sofreram na média mais do que o Brasil sofreu ontem, tá? Tudo bem que normalmente você pegava times mais fortes que a Escócia, né? Sofreu contra o City, sofreu contra o Liverpool, mas esse time também, o Real Madrid de 24, sofreu muito com o RB Leipzig, por exemplo. Aquela eliminatória de oitava de final, o Real Madrid sofreu muito. Acho que ontem sofreu menos, mas sim, acho que aquela noção ali daquele losango, que em alguns momentos aparece, ontem até apareceu menos, né? Do estádio ontem, deu para ver a seleção atacando no momento de posse de bola, claramente num 3-5-2 ou às vezes num 3-6-1, né? Porque o Douglas Santos foi liberado para atacar. Ontem a gente viu um Douglas Santos muito atacante, com o Danilo ficando, e o Danilo subiu algumas vezes lá. O Danilo deve estar falando com a galera assim, rapaziada, eu tenho 4, 5 tiros. Quando eu subir, se eu não Me dá a receber, bola! vai... Se eu subir, dá a bola, porque o veinho não vai subir toda hora, né? Então, enfim. Mas acho que o Brasil ontem sofreu menos do que na média o Real sofria. Só o Beckler tem batido muito nessa tecla, eu tenho falado muito nessa tecla. O que o Ancelotti disse desde a coletiva 1? Campeões do mundo sofrem pouco atrás e resolvem na frente. Ontem, basicamente, foi o melhor jogo em que o Ancelotti conseguiu botar, o time e o Ancelotti conseguiram botar isso em prática. Sofreram pouco atrás, marcaram na frente e em vários momentos essas individualidades apareceram na frente. É esse o jogo do Brasil, tá? O Brasil não vai fazer nada. Se o Brasil for campeão do mundo aqui, vai passar por esse tripé. Sofrer pouco atrás e aí marcar muito bem o funil, precisa de concentração, tempo de bola correto, e ontem teve. Passar por uma marcação alta efetiva e de individualidade na frente. Ontem teve individualidade do Vinícius, teve do Ryan, teve do Bruno, teve do Matheus. Então ontem foi o ápice disso. Ápice que eu digo, até aqui foi o melhor momento em que isso conseguiu prevalecer. Então, coletivamente, foi uma partida boa também do Brasil. Bom, Tainá, Diga. eu vejo alguma semelhança com o Real Madrid, como o nosso chatinho aí apontou, não desses jogos grandes, de igual para igual, que o Vess estava falando, quando o Brasil for jogar contra a França, contra a Argentina, aí eu acho que realmente vai ser isso daí, que a gente vai precisar ter um muito bom desempenho defensivo, até individual, né? O Courtois salvou várias e tal, lá na frente, mas me pareceu um jogo qualquer do Real Madrid de Campeonato Espanhol. De vez em quando o Girona ia no Santiago Bernabéu e vamos ver como é que eles vão fazer. E o Celta de Vigo, vamos ver. E o Real Madrid várias vezes em casa tinha pouco a bola, não rodava muito a bola no campo de ataque e vencia por muitos gols. Então, quando a gente até vê a posse de bola ali, que foi 52-48, e eu discordo muito de um pensamento muito simplista que é, olha só, esse time tem mais a bola e o outro está ganhando de 2-0. Nem sempre quem tem a bola está jogando melhor. E muitas vezes o outro não quer ter a bola. Isso. Não quer ter a bola. Então o Brasil não precisa ter a bola. A Escócia pode ter muito tempo de posse sem gerar nada, porque o Brasil está controlando sem ela. Tem time que precisa para controlar. Se a Espanha tiver 40% de posse de bola um dia, é porque a Espanha jogou um desastre. A Espanha jogou muito mal e provavelmente ela vai ter perdido esse jogo. Para o Brasil, não.
Então, e para o Real Madrid do Ancelotti, que perdeu 2 jogos em uma temporada, 23, 24, perdeu 2 em uma temporada, também não. Então eu vejo algumas semelhanças de adversários frágeis que ficaram algum tempo com a bola, que parecia que o time não tinha muita coisa porque não ficava, o Real Madrid e esse time do Brasil, porque não ficava muito tempo sem ela, com ela. E quando você vai ver, finaliza mais de 20 vezes, faz 3 e podia ter feito muito mais, anula um gol porque quer ser mais realista que o Rei. Então, acho que foi assim, foi redondo e em alguma coisa pareceu postura com aquele Real Madrid, eu acho. André, eu queria te ouvir sobre essa atuação total da seleção, né? Porque eu acho que foi um jogo que estava todo mundo muito conectado o tempo inteiro. Só duas participações do nosso chat, o nosso bom chatinho. O Breno Arthur fala a cena muito bacana que ele viu ontem foi o Ancelotti cantando o hino. Vocês estavam no estádio, acho que não conseguiram ver isso, não sei, mas apareceu na transmissão e de fato eu achei muito maneiro, assim. Deu pra ver no anterior que ele tentou. Ontem ele já estava ali com o hino na ponta da língua, pelo menos uma parte. E o outro ponto foi o Dodi que mandou aqui, ó. Professora, a defesa melhorou. Passamos a fase de grupos levando apenas 1 gol. Que foi um questionamento muito feito, né, André? Ali antes do jogo contra Marrocos e depois do jogo contra Marrocos, inclusive, a sequência que o Brasil vinha tomando gols. Tudo bem, foi contra o Haiti o segundo jogo, tudo bem, ontem foi contra a Escócia, mas ainda assim eu acho que isso, né, quem sabe vai fazendo crescer um pouquinho e mostrando que a seleção é capaz disso também. O que você destacaria do coletivo de ontem, ô Careca? Assim, ó, só sobre o Ancelotti cantando o hino, ele foi perguntado logo no início da coletiva sobre isso. Lá não deu pra gente perceber, Tainá, ontem o telão lá no Hard Rock Stadium tava meio esquisito. Ele, no começo do jogo, ele não tava mostrando o jogo, tava mostrando a torcida, aquela câmera que, sabe, para no intervalo, mostrando o torcedor e tal. Aí, dali a pouco, ele foi pro jogo. Aí, dali a pouco, ele foi mostrar gol de Marrocos e Haiti. Ele tava meio... O diretor de TV lá tava meio nervoso. Mas eu vi depois, e o Ancelotti falou assim, ó, eu gosto muito de cantar, e o hino brasileiro, ele pra mim agora é o segundo mais importante, né? Tem o hino da Itália, tem o meu, tem o meu e tem o brasileiro, que é muito difícil, mas a letra tava lá no telão, porque no hino a letra vai passando. E aí ele explicou, falou com a letra lá. E aí eu ainda falei na live, mas o Ancelotti, aí não foi só você que pescou no telão. Você e 60% da população brasileira tem que cantar o hino lendo a letra, né? Senão saem umas palavrinhas meio... Já que a gente está aqui na escolinha da professora Tainá, já foi tema, imagino que vocês tenham feito, né, na escola, a análise do hino do Brasil é um hino complexo demais. É um hino feito no parnasianismo, né, que tem várias inversões lá, com o sujeito vindo depois, com palavras que não usam, clava forte ou lábaro. Então, assim, para um estrangeiro, deve ser algo dificílimo para fazer, porque é para muito brasileiro, né? Então, assim, claro que é um hino, é uma construção muito rica do ponto de vista literário, mas uma construção que dificulta do ponto de vista de popularização do hino, né? Porque você meter um parnasianismo é duro. É lindíssimo, mas não é simples, é complexo. E muito legal ver o Ancelotti ter esse tipo de cumplicidade, né? É tão difícil que, assim, o hino, oficialmente, o hino nacional brasileiro, ele só pode ser tocado num tom, inclusive, no tom de Fá maior. Não só em termos de letra, mas também mas em termos musicais também. Um abraço, um beijo para minha professora de piano lá no primário. Assim, o que está acontecendo, gente? Vamos lá. Voltando, Fá maior. Voltando ao assunto, ô Tainá Espinosa, eu acho assim que para a seleção brasileira, eu sei que a gente quer ver a seleção dando espetáculo todo jogo e tal, e não sei o quê. Eu sei que vai ter muita gente falando, mas foi contra o Haiti, mas foi contra a Escócia. E contra Marrocos, que era um adversário difícil, o Brasil teve dificuldade. Sim, tudo isso é verdade. Mas também é verdade, e eu falei isso logo depois do primeiro jogo, concordando com o Ancelotti, nesse aspecto, que você não ganha a Copa no primeiro jogo. Que foi algo que ele falou, olha, você não ganha no primeiro jogo. E a gente já viu acontecer várias vezes. Não ganha na primeira fase. Nem na primeira fase. É que na primeira fase...
você pode ter uma fase tão desastrosa que você pode pegar um caminho muito pior e aí foi pelo espaço. Mas você tem a chance de ir evoluindo na competição. Agora o Brasil vai jogar só no dia 29. Então o Brasil vai folgar hoje, tem 26, tem 27, tem 28. Quer queira, quer não queira, são mais 3 dias de treinamento, que junto com os outros 4 que tiveram entre o segundo e o terceiro jogo, junto com os outros, você vai acertando coisas. E isso vai acontecer também da fase de 16avos para a fase de oitavas. Isso tem um tempinho que não é dos maiores, mas é o que tem hoje no futebol de seleções. É isso, é você estar numa competição e ir melhorando. Então, assim, por mais que a gente queira ver a seleção dando show, é verdade também que a gente já viu campeões, vários deles, que chegaram meio assim e que foram evoluindo e encontrando o caminho. Ontem o Brasil encontrou o caminho, André? Não sei, mas jogou uma luz mais forte um pouquinho nesse caminho que pode ser o caminho para chegar ao sucesso? Sim, eu acho que tem uma luz ali. O Carleto falou isso ontem, ele falou, olha, eu posso mudar a maneira de jogar e tal, mas estamos encontrando aqui uma solidez muito interessante. Perguntam a ele se o time já tem a cara dele. Foi essa a resposta que a gente colocou. A pergunta é, o time já tem a sua cara? Ele meio que respondeu, resumindo, não tem ainda a minha cara toda, mas ele talvez não tenha aquela sobrancelha ainda, mas ele já tem vários aspectos da cara que ele quer dar para o time na Copa do Mundo. Vamos ouvir um trecho, então, do Ancelotti, ou mais um trecho do Ancelotti na entrevista de ontem, porque é isso, né? Agora acabou a fase de grupos. Agora é mata-mata, agora o bicho pega. Agora a gente tem que ser decisivo na parada. Bom, agora não vamos enfrentar a França, a Argentina, vamos enfrentar outra equipe, temos que focalizar em outra equipe. Vai ser, por certo, a equipe que vai jogar contra nós, vai ser um partido muito, muito difícil que temos que preparar, porque também agora é mata-mata. Agora precisa coração forte. Pois é. E aí, o questionamento... Por que ele começa a resposta assim, né? Porque o questionamento é se a seleção, pelo que jogou ontem, já está preparada para jogar... Está no mesmo nível ali, por exemplo, de Argentina, de França, de Inglaterra. E aí, ele falou... A gente ainda não vai pegar esses caras na próxima fase. Então, calma aí também, vamos por partes. Porque é isso, no fim é degrau depois de degrau. Pode ser que uns degraus mais pra frente a gente até consiga. Ou provavelmente consiga duelar com essas seleções. E aí a gente está mostrando que o Brasil se classificou como primeiro do grupo. Marrocos até correu deu uma brincada, né? No outro jogo. Mas conseguiu, no fim das contas, virar o jogo lá e vencer por 4-2 o Haiti. Então, a Escócia ficou ali com 3 pontos e o Haiti com 0. E aí, acho que a classificação em primeiro, ela é boa para a gente pensar que no adversário e tal, vai sair de Holanda, Suécia ou Japão, que jogam hoje, inclusive, né? O grupo é decidido hoje. Mas é bom para a logística também, né, André? Você falava sobre isso, assim, sobre a importância de entender a relevância de passar em primeiro também pela questão de viagens, né? Eu acho que no caso brasileiro, se passa em segundo, viraria um tema, né? Viraria um assunto. A primeira vez que a gente fica em segundo, depois de não sei quantos anos e tal, estamos acostumados a passar em primeiro e tal. Então teria esse abalo de confiança e que viraria a pauta. E também logisticamente, porque logisticamente o caminho, ele colocava a gente indo ao México e aí voltando e tal, e possivelmente saindo da nossa base, que está montada em New Jersey. Quando você chega para montar lá a estrutura... Pois quando você chega para montar, você teve 1 ano 6 meses de planejamento e de definição. Vamos ficar aqui nesse hotel, então você pode ir lá, você traz as coisas, você monta academia ali, você monta fisioterapia ali, você já sabe qual que é a rotina e tal, e você ia ter que desmontar tudo isso para sair com a mala nas costas e ir montando de maneira provisória em cada uma das sedes. Agora não. Agora o Brasil joga sempre por perto, e inclusive em Nova Jersey e New York, tomara mais 2 vezes, oitavas e final.
e aí volta aqui a Miami, ali a Atlanta, vai a Houston no próximo, então é tudo muito próximo, a seleção brasileira fica por ali. E com um detalhe, Tainá, que eu fui fazer o meu dever de casa, que é o seguinte, é uma Copa do Mundo com muitos grupos e muitas seleções, então a Copa do Mundo começou quase que numa época para umas seleções e numa outra para outras seleções. Teve seleção que chegou nos Estados Unidos, o México já tinha estreado já há quase uma semana. Teve gente fazendo amistoso dia 10 para a Copa começar dia 11. Pois é. Então assim, as seleções, quem vai disputar o título vai terminar no mesmo dia, mas não necessariamente começaram no mesmo dia. Uhum. Então esse intervalo, ele é muito importante. E aí eu fui fazer a minha pesquisa, pelo chaveamento e tal, o Brasil vai jogar no dia 29, às 13 horas em Houston, 16avos. 2 daqui do Brasil. O adversário do Brasil... Oi? 2 da tarde aqui no Brasil. 13... Isso, 13 horas locais. Eu coloquei aqui o horário local. Boa pra sorte, gente ver. hein, pro Brasil. 36 Não, graus esse dia. Mas aqui Houston é... É coberto também o estádio? Climatizado, Ah, bom. Então, climatizado. Dallas, Houston e Atlanta são climatizados. Isso. Uhum. Então, 13 horas em Houston. O adversário do Brasil joga hoje à noite. Uhum. Joga hoje à noite. Então, o Brasil tem quase um dia e bastante de recuperação a mais. Para o jogo das oitavas, o Brasil passando, evidentemente, o jogo é no dia 5, 4 da tarde, aí não tem climatização, não tem nada, é quente mesmo, em Nova York e New Jersey. O adversário do Brasil joga no dia 30 em Dallas. O Brasil tem de novo um dia a mais de recuperação. E vai ser assim, Tainá, até a eventual final. Aí o Brasil sempre tem algumas horas a mais, pelo menos, de recuperação do que o seu adversário. Isso será recompensado numa eventual final, porque aí o Brasil joga a semifinal um dia depois do seu adversário. Joga a semifinal já conhecendo. São detalhes assim, são coisinhas pequenas, mas somadas, no momento de você ter que sair para fazer grandes deslocamentos, isso pode ser um problema. Por exemplo, o Brasil, para chegar aqui, ficou 3 horas dentro do avião. Sim. Sim, acho que é uma questão importante. Foi algo, né, atípico, não esperado, né? Uhum. Mas é um fato você ter que ir ao México, você ter que voltar, você ter que pegar tudo nas costas e sair para outro hotel e tal. Você perde muito tempo com isso, e de recuperação. E esses detalhes no esporte de alto rendimento, a gente sabe que são muito importantes. Total. Aliás... O Japão, ou a Suécia, ou a Holanda... Hoje o Brasil deu folga para os jogadores. É bom para as pernas e é ótimo para a cabeça também, né? Total. Sim. Cada um vai com a família, que faz o que quiser e tal. Não sei se Japão, Suécia, Holanda, o adversário do Brasil, vai poder fazer isso. Porque é isso, vai jogar aqui hoje à noite. Hoje o jogo acaba aqui às 8 da noite. Dia 28 tem que estar fazendo treino de prévia. 26 tem que fazer treino de recuperação. Vai ter 1 ou 2 treinos para fazer para jogar contra o Brasil. O VS, pensando aqui... É Holanda, Japão ou Suécia, tá? Que vem como adversário do Brasil. Holanda e Japão tem 4 pontos, a Suécia tem 3 pontos. Eu tiraria e ainda Holanda. tem a Tunísia no grupo. Hoje se enfrentam Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. Você diria que a gente tem que torcer por alguma coisa acompanhando esses jogos hoje, ou Vitor Sérgio? Ou meio que tamo aí, o que vier veio? Futebolisticamente, eu acho que a chance de ser a Holanda é muito pequena, né? A Holanda teria que empatar com a Tunísia, porque acho que o Japão não conseguiria tirar o saldo de gols, então acho bem difícil uma Tunísia eliminada, já trocou de treinador e tudo. Então, assim, acho que é bem... Se a Holanda ganhar por pouco e o Japão ganhar por muito, né, Verse? Mas aí acho que o jogo Holanda, o jogo Japão e Suécia vai ser uma guerrinha boa ali, né? Então não sei se o Japão vai ganhar de muito assim, não. Mas enfim, acho que é mais difícil a gente imaginar aí ser a Holanda, mas pode ser, mas eu acho que sendo na matemática, Holanda, VS, do The Athletic, que eles colocam lá de probabilidade, até de uma maneira surpreendente, para mim, Japão 44%, Holanda 37%, só 7% a menos, e Suécia 20%. Por alguma razão lá, matemática... Para ser adversário do Brasil. Para ser adversário do Brasil. Para ser adversário do Brasil. É estranho, Japão 44, Holanda 37 e Suécia 20. Estranho, porque aí a Holanda teria que, enfim,
segurar a onda lá contra a Tunísia, uma Tunísia eliminada. Acho que a Suécia vai querer vender muito caro. Eu acho que estaria ao contrário aí do The Athletic, que pelo menos conhece de números muito mais do que eu. Eu acho que seria Japão ou Mas Suécia. você conhece de bola. Mas nem mais ou menos. Então, eu acho que seria a Suécia ou Japão, que acho que vai ser um jogo bem desgastante, porque a Suécia vai querer. Também tem o seguinte, né? Eu não sei se a Suécia vai querer realmente dar a vida para ser segunda e pegar o Brasil, ou tentar flertar aí com algum primeiro que possa ser, né? Enfim. Mas eu acho que daí a Suécia é o menos exigente. Apesar de ter Gyökeres e Isaac na frente, eu acho o time menos exigente daí. Holanda vai dar um trabalhão e Japão vai dar um trabalhão. Mas quem quer ser campeão não pode ter medo de ninguém. Tem que respeitar todo mundo, mas não pode ter medo de ninguém. Eu acompanhei aqui a prévia, né, do jogo, treino do Japão, entrevistas no Japão, na Suécia. O Japão tá falando em ser campeão, tá? Perguntei para 2 japoneses ontem, pro Suzuki e pro Nakamura, qual que é o objetivo deles, é ser campeão. Eu falei, pô, então vocês estão sendo subestimados? Eles falaram, sim, mas a gente não se importa, a gente sabe que é assim mesmo e tal. O Japão não perde para um europeu há 8 anos. Nesse ciclo ganhou de Alemanha, Inglaterra e Brasil. Eles estão muito, muito confiantes. Eu gosto dessa autoestima. Ô, Tainá, a Suécia, ela nesse momento tá desenhando possibilidades aí, estão sendo desenhadas possibilidades para a Suécia que colocam no caminho dela possivelmente a França, a Alemanha ou o Brasil. Já A querem sair Suécia. correndo. E